Olá pessoal, hoje é sexta-feira da Paixão, então gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa. E este é um vídeo breve sobre resiliência a partir da vida e obra de dois autores da nossa literatura, talvez os maiores autores da nossa literatura, que é o Machado de Assis e o Nelson Rodrigues. Eles foram autores que viveram em séculos diferentes. O Machado de Assis ele nasce no século XIX, em 1839. O Nelson Rodrigues nasce em 1912, no Recife. São autores cujas obras conversam entre si e cujas vidas têm muitos pontos de contato. Tanto o Machado como o Nelson vivenciaram muitas tragédias, muitas adversidades, e é sobre isso que eu queria conversar e sobre a lição que a gente pode extrair disso. O Machado de Assis, a biografia dele é um tanto quanto nebulosa. Nós sabemos muito pouco sobre o Machado de Assis. O que nós sabemos é que ele era bisneto de escravos, que ele era filho de um pai que era um simples pintor de parede, de uma mãe que era lavadeira, portanto de uma origem extremamente humilde, que ele era mulato, numa época em que a mentalidade era extremamente preconceituosa, extremamente racista. E para vocês terem uma ideia, isso era tão ponto pacífico na sociedade que a própria esposa do Machado de Assis, a Carolina, em carta a uma amiga, chega a dizer isso com suas próprias palavras, que apesar de todo o talento intelectual que o Machado de Assis possuía, havia o acidente da cor. Então, para vocês terem uma ideia como isso se constitui uma barreira social muito grande. O Machado de Assis, além disso, sofria de uma doença que não havia na época pesquisa, não havia na época cura e nem tratamento, que era a epilepsia, chegando muitas vezes a ser considerado como uma possessão demoníaca. Então, diante de tantas dificuldades sociais, este homem vem a se tornar o maior escritor brasileiro, vem a criar posteriormente a Academia Brasileira de Letras. E para que ele crescesse na sociedade, o que ele precisou foi cultivar o intelecto. Machado de Assis é aquele autor que consegue elevar-se, ele é catapultado até a fama depois de muito esforço através do conhecimento. E a obra dele, se você for analisar por esse prisma, ela é repleta, como diz Augusto Meyer, num livro muito famoso dele sobre a obra do Machado de Assis, de uma revolta. Uma revolta porque, apesar de ter ascendido na sociedade, ele ainda se considera um pária, ou ele ainda é visto como um pária, mesmo que as pessoas coloquem isso de forma velada, elas não explicitem isso. E a obra dele é permeada dessa revolta, só que essa revolta, e talvez essa seja uma das barreiras à leitura do Machado de Assis, nem tanto a distância temporal a nós, nem tanto a linguagem, né, já um tanto quanto gastada, um tanto quanto em desuso, mas muito mais essa camada que nós chamamos na literatura de uma ironia mordaz, uma ironia muito fina, uma ironia que nem sempre é percebida. Então essa revolta contra essa estrutura social que ele teve de vencer, inclusive em adulto, tendo que renegar a própria origem. Quando o pai casa-se novamente, dessa vez com uma doceira, e este vem a falecer, o pai do Machado, anos depois ele abandona essa mulher, né? Ele renega essa mulher para que ele não perdesse o status que ele havia conseguido. Então, enfrentou a epilepsia, enfrentou o preconceito racial, enfrentou inúmeras intempéries, enfrentou críticos que queriam destruir sua carreira e conseguiu produzir uma obra de fôlego, né? Uma obra que é reconhecida internacionalmente. E o Nelson Rodrigues vive algo parecido, não em relação à cor, não em relação a preconceitos, mas em relação à miséria. Porque, tendo nascido em Pernambuco, muito cedo seu pai vai radicar-se no Rio de Janeiro, e lá, dificilmente, com muita dificuldade, vai tentando dar os primeiros passos enquanto jornalista. E quando ele já havia fundado um jornal, a vida do Nelson Rodrigues é virada ao avesso. Então ele é acometido por várias tragédias pessoais, como a morte do seu irmão Roberto, que era o irmão mais bonito, o irmão mais eloquente, que era desenhista do jornal, que foi assassinado dentro do jornal. Isso quando o Nelson Rodrigues tinha 13, 14 anos. E o Nelson viu praticamente o irmão dele sendo assassinado por uma mulher em defesa da honra, porque o jornal havia publicado uma matéria que insinuava que essa mulher havia traído o esposo dela, que era uma socialite muito famosa na sociedade da época.
Isso foi em 1929. 3 meses depois da morte do Roberto, o próprio pai do Nelson Rodrigues morre. E com a morte dele, a família se sente extremamente abalada. E para piorar, Getúlio Vargas assume o poder em 1930 e manda fechar o jornal do pai do Nelson Rodrigues. Então a família entra num estado de miséria. É dessa época que o Nelson Rodrigues vai adquirir uma úlcera, porque não tendo o que comer, o estômago devorou-se a si mesmo. É nessa época que ele vai contrair tuberculose, que era outra doença na época que era chamada de a peste branca, porque matava e matava rápido. E é interessante que a família estava numa situação de tanta miséria, a doença correndo solta, a tuberculose matando, e que eles não tinham como cuidar do Nelson Rodrigues. Então, ao invés de ele ir para Petrópolis, que era o lugar onde se cuidava melhor da tuberculose, ele vai para Campos do Jordão, para o sanatório. E é lá que ele começa a ter uma percepção da como a realidade pode ser crua, né? Vindo a ver várias pessoas morrendo ali. Então ele consegue se recuperar e retorna, mas ao chegar em casa, poucos meses depois, o irmão dele, Jofre, que era o mais novo, de uma família de 14 filhos, é acometido por tuberculose também, vindo a falecer. Então o Nelson se sente culpado, ele acredita que ele passou a tuberculose para o Jofre, e essa morte ele carregará para o resto da vida dele, tanto na obra dele como nas memórias. Essa obra, essa morte, tanto quanto a morte do seu irmão Roberto. Depois que ele se consagra um escritor, né, de relativa fama, ele também assiste a outra tragédia, que foi a morte do seu irmão, que morreu soterrado numa enchente que houve no Rio de Janeiro. Então morreu toda a família, morreu ele, morreu os filhos, morreu a sogra, morreu a esposa. Após essa morte, o Nelson Rodrigues também assiste a morte do Mário Filho, que era outro irmão seu, que foi quem fundou o Carnaval no Rio de Janeiro, quem fundou o Fla-Flu, quem fundou o Campeonato Brasileiro, que morre de infarto muito novo. Então, essa vida permeada de tragédias é o que faz com que a obra do Nelson Rodrigues ela seja um tanto quanto marcada por essa visão um pouco sombria da realidade, né? Uma visão que trata muito da questão da morte. Na maioria dos contos dele, essa questão é bastante trabalhada. Isso para não mencionar a gripe espanhola, né, de 1918, que matava 1.000 pessoas por dia no Rio de Janeiro. Então esses autores, eles vivenciaram muitas tragédias pessoais, um mais no âmbito do preconceito e o outro no âmbito das perdas e da miséria, mas ambos experimentaram situações tanto históricas, como Machado de Assis enxerga, né, as mudanças históricas em curso, né, com a República, com algumas repressões que já começavam ali, como Nelson Rodrigues vê também, assiste a ditadura do Vargas, depois assiste a ditadura militar, o filho é preso porque era um guerrilheiro. Então, portanto, a obra deles é muito permeada desse elemento trágico, mas também tem um ponto muito importante. Para que essas tragédias não se tornassem uma rebeldia, uma revolta que ficaria muito escrachada na obra de ambos os autores, eles se utilizam da ironia. A ironia, conforme os críticos enxergaram, tanto na obra do Machado, tanto na obra do Nelson, ela é o recurso usado para que eles possam externar a derrocada de um sistema político, no caso do Machado de Assis, e social, e de um sistema familiar, social, religioso, no caso do Nelson Rodrigues. E aí você me pergunta, como é que eu reconheço a ironia na obra de um autor? Como é que eu reconheço esse mecanismo da ironia? No caso do Machado de Assis, nesse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a ironia é marcada pela a referência ao leitor. Todo tempo o narrador está conversando com o leitor. É como se o narrador estivesse jogando um jogo com o leitor. Ele estivesse ali convidando você para jogar e ele tivesse as cartas na mesa. E ele tivesse uma carta escondida e ele procurasse surpreender o leitor com essa carta. Então, todo tempo o narrador faz referência à segunda pessoa, faz referência a um leitor. Ele diz, o leitor pode imaginar isso, o leitor pode achar que eu estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer outra coisa. Então esse recurso de ficar jogando com o leitor, de ficar todo o tempo fazendo uma interferência, revela a ironia no Machado de Assis. Isso é uma forma de detectarmos a ironia na obra do autor. Outra forma de detectarmos a ironia é quando
o autor lança uma frase que nos parece absurda, que é o que uma pesquisadora chama de fundo falso das frases. O que é o fundo falso da frase? É quando o autor faz uma afirmação que nos soa absurda, mas que no fundo, ao usar desse clichê, ele está questionando as nossas certezas e os nossos clichês. O que eu acho fantástico na literatura é isso. Nós chegamos na literatura com ideias preconcebidas, cheio de generalizações, cheio de senso comum, e a literatura nos vira ao avesso, mostrando a complexidade que é o ser humano. Então, por exemplo, quando o Nelson Rodrigues diz que todo canalha é magro, a gente fala assim, poxa, todo canalha é magro? Então ele está unindo, por que essa frase se torna absurda? Porque ele está unindo uma característica moral, que é a canalice, com uma característica física, que é a magreza. Então, por consequência, toda pessoa gorda é boa? Claro que não. Mas perceba que muitas das nossas ideias têm essa generalização. Quem faz isso é porque é isso. Todo bandido bom é um bandido morto, não é assim que nós falamos? Dependendo do bandido. Então, dependendo da afirmação. Então, essas ideias, esses clichês que nós reproduzimos como opinião formada, a literatura desbanca através desse recurso da ironia. Então, há várias frases do Nelson Rodrigues que foram polêmicas e ainda são mal interpretadas, exatamente porque as pessoas não percebem a ironia. Não percebem que existe uma outra camada, que existe ali um outro recurso. Então, temos que ter em vista que qual é a funcionalidade da ironia? Por que a literatura é tão desafiadora? Como eu falo em relação ao Machado e falo em relação ao Nelson, não é tanto o tempo que eles viveram, né? As palavras que eles viveram. Por exemplo, quando Capitu é descrita como tendo olhos de ressaca, o leitor moderno, nós, do século XXI, associamos ressaca ao estado pós-embriaguez. Mas o leitor do século XIX, que vivia naquele meio marítimo, sabe que ressaca é uma referência ao fluxo e ao refluxo das ondas. O que isso significa em linguagem literária? Significa que ela é uma mulher ambígua. Então, Capitu é boa? Capitu é má? Não, Capitu é ambígua. Capitu é contraditória, como todos nós. Capitu traiu o Bentinho? Capitu não traiu o Bentinho, Dom Casmurro? Essa é uma questão absolutamente trivial. Essa é uma questão absolutamente que não interessava ao Machado. Interessava enquanto jogador, enquanto aquele que está jogando com as certezas do leitor. Entende? Aquele escritor que mexe com as nossas ideias preconcebidas. Mas o que nós sabemos é que Capitu tinha um olhar ambíguo, tinha um olhar que remetia ao fluxo e ao refluxo das ondas. Um olhar que nós não poderíamos decifrá-la como o personagem queria fazê-lo. Então esta é a grande maravilha, o que faz Capitu ser absolutamente uma personagem feminina genial. Quanto ao oblíqua, cigana, oblíqua e dissimulada, também tem uma parte irônica, porque quem faz essa afirmação é o Zé Dias, que era uma espécie de empregado da casa, né? De apadrinhado da família. Então isso também nos leva a questionar, será que essa visão parcial realmente reflete a realidade de Capitu? Nós nunca saberemos porque Capitu, quem já leu o livro, sabe que ela é uma personagem que aparece pouco, quando aparece tem sempre situações carregadas de ambiguidade. As personagens femininas do Nelson também carregam essa ambiguidade, as adúlteras, né, as traidoras, as mulheres que têm camadas muito distintas. E por que esses temas são tão caros? Né? O tema da desconfiança em relação ao ser humano, quando o Nelson, por exemplo, afirma, a famosa frase dele, que se nós soubéssemos o que fazíamos entre quatro paredes, nem apertaríamos as mãos. Quando Machado de Assis diz que Marcela amou-me, o narrador de Memórias Póstumas diz, por 15 meses e 11 contos de réis, ele está brincando com a ironia de que a mulher era interesseira. Mas será que ele está afirmando que toda mulher é interesseira? Claro que não. A literatura está aí para mostrar outros exemplos, né, em relação a essa personagem Marcela. Então tem um mundo aí, tanto na obra do Nelson Rodrigues como na obra do Machado, nós temos um mundo que mostra seres humanos contraditórios. E a literatura, pessoal, é isso. Ela não é para dar uma lição de moral, ela não é para revelar a verdade para nós. Ela é para revelar diversas verdades, diversas nuances, diversas camadas, mostrar que a vida não é apenas preto no branco. A vida tem diversas e múltiplas interpretações e os personagens, que são representações dos seres humanos, também assim o são. As tragédias que eles passaram levou ao patamar que eles tiveram. Eles foram catapultados porque tiveram uma vida que autorizava
eles a fazer uma análise crua da realidade, uma análise minuciosa, uma análise que descortinava as pessoas, os lugares, as crenças e desbancava todas as certezas. Eu tenho 2 livros aqui para indicar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para quem nunca leu Machado de Assis, não tenham medo, né? Quem tem medo de Machado de Assis, não tenha medo, é um livro fácil, é um livro engraçado, essa ironia vem carregada de humor, carregada de um pessimismo muito disfarçado através de constatações que nos levam a refletir, que são mais provocações do que verdades impostas. E esse livro aqui do Nelson Rodrigues, Memórias de um Menino Sem Estrela, uma Menina Sem Estrela, que é uma referência a uma história muito bonita, que eu não posso contar aqui, porque o tempo já se esvaiu, mas que vale a pena, que é sobre a filha que ele teve cega, a Daniela. Se você quiser, que ele vai contar que viu cegos quando ele tinha 9 anos de idade, violinistas cegos, e que ele teve uma intuição que ia ficar cego. E mais de 30, 40 anos depois, acabou que a filha dele nasceu cega. Então é hoje, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo possa ajudar e que a obra literária dos dois possa nos fazer companhia nessa quarentena.